Olá pessoal, bem-vindos a mais um módulo do nosso desafio Zerando os Pontos Cegos. Meu nome é Luiz Alberto, atuo como Business Designer na InfoAdvisor Associates e vou estar aqui conversando com vocês sobre um tema bastante interessante que eu considero um dos mais importantes nesse nosso desafio, que é sobre transformações. Talvez as transformações sejam uma base muito importante para a eliminação da alienação corporativa. Todo mundo conhece aquela síndrome do sapo fervido, em que o sapo é fervido com a água fria e ele não toma consciência do que está acontecendo. Quando ele descobre, tem um ataque cardíaco e morre. Ao contrário, se ele já entrar na panela e a água estiver quente, ele pula porque sentiu que alguma coisa não está legal. E é justamente sobre essa analogia que eu quero falar. Transformações é assim. Eles vão cozinhando a empresa até você descobrir que agora já não dá mais tempo. Você já tá doente e não tem como voltar atrás. Então o nosso objetivo aqui é justamente acabar com os pontos cegos, fazer vocês enxergarem que não dá para ficar nessa panela sendo cozido de alguma maneira. A gente tem que reagir e pular fora dessa panela. Ok. Vamos lá então. Aqueles conceitos básicos que eu coloco no início de cada módulo, e só para recordar aqui e reforçar o conceito, pessoal, neurociência cognitiva, o objetivo dela é atuar na dinâmica do nosso aprendizado. Então, o que eu estiver fazendo, eu vou estar trabalhando nos meus processos cognitivos para melhorar o meu aprendizado. E aí a gente está falando do aprendizado pessoal e do aprendizado da empresa. E essa é a grande, o grande insight da gente é esse. Agora, investir no aprendizado da empresa, porque depois a gente pode pegar o aprendizado da empresa, que foi fruto de uma inclusão coletiva de conhecimentos, e tornar esse aprendizado da empresa uma extensão do nosso aprendizado. Isso aí é muito importante. Então, vale ressaltar que a neurociência cognitiva está ali, atuando na linguagem, criando uma linguagem comum, universal na empresa, trabalhando no nosso comportamento, trabalhando nas experiências que a gente tem para guardar tudo, né, na nossa memória de longo prazo e aí sim poder contribuir melhor para o nosso objetivo. Ponto cego, pessoal. O que é ponto cego? Ponto cego é quando eu estou tentando rastrear a origem de algum elemento do ponto de negócio e não consigo, ou simplesmente não me interesso por isso. Eu trabalho dentro de um contexto e não domino aquele contexto. Então, sempre que tiver um ponto cego, sempre que tiver algum elemento do modelo de negócio que você não tiver a resposta sobre a origem dele, está errado. Então vamos lá acabar com esse ponto cego. Esse é o nosso objetivo desse grande desafio. O que é alienação corporativa? É quando eu sei que tem um ponto cego e não faço nada em relação a isso. Simplesmente eu não tenho curiosidade ou então não tenho motivação nenhuma para acabar com aquele ponto cego. Posso conviver com ele. Assim, eu chego na empresa, vou assumir um determinado cargo, aquele cargo tem atribuições e eu não sei de onde originaram essas atribuições e vivo feliz e contente com isso. Não me importa o seguinte, tem aquilo ali para eu fazer, eu vou fazer. Não importa se aquilo, eu não sei de onde surgiu, se aquilo ali ainda está vigente, se é válido, o que é. Não importa. Isso é alienação corporativa. Ninguém pode estar fazendo uma coisa que não sabe de onde foi a origem. A gente precisa saber o significado de tudo. Isso é fundamental, né, pessoal? E aí tem o nosso Business Design, que é assim, uma referência muito interessante que eu coloco para vocês. É um Lego empresarial, é um conjunto de contextos em que você vai ficar ali configurando, combinando, tentando ver qual é a melhor opção para atender aquela tua ideia do seu empreendimento. Então é muito importante a gente saber o seguinte, ter peças. O que vai fazer um business design, o que influencia diretamente a qualidade de um business design, são as peças que você tem para combinar, para criar várias combinações aí, e aí sim chegar na conclusão mais adequada para o seu negócio. Isso é muito importante. E, finalmente, o que é a neurociência cognitiva aplicada ao business design? É isso, pessoal. Trabalhar o aprendizado da empresa. É trabalhar para todo mundo falar a mesma linguagem. É para trabalhar para a gente poder ter alguma coisa de alguma maneira coletiva e a gente poder potencializar o nosso conhecimento, potencializar a nossa tomada de decisões, potencializar o nosso raciocínio. Então,
O Business Design vai ajudar a neurociência cognitiva a obter isso tudo. Não adianta a neurociência cognitiva pessoal. A gente tem que pensar na neurociência cognitiva também aplicada ao nosso negócio, também aplicada à empresa. E é isso que a gente está fazendo aqui o tempo todo, né? Vamos lá então. Bem, pessoal, o que a gente vai ver aqui? Os 5 conceitos fundamentais que a gente acabou de ver agora. Vamos ver aqueles 4 conceitos fundamentais para poder entender o que os nossos próximos contextos, o que a gente vai falar sobre transformações e orquestração. E aí, vamos começar então o nosso desafio, né, o nosso próximo módulo do desafio, que é falar sobre transformações e depois sobre orquestração. Pessoal, é um papo muito interessante e vocês vão perceber como é que é importante ter essa ferramenta, né? Vamos lá. Transformações. Bem, do que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui de uma ferramenta poderosa de inteligência corporativa. Por quê? Porque eu não posso estar tocando o meu negócio sem saber o que está acontecendo. Eu não posso enterrar minha cabeça na areia e achar que eu tô dominando tudo e que está tudo bem e que, bom, a coisa não é assim, pessoal. O mundo não para, essa aqui é a verdade. Então, eu preciso estar constantemente monitorando o meu ambiente de negócio para poder saber o que eu tenho que fazer, o que está surgindo. Ali, opa, apareceu a ponta do iceberg aqui. Então, pô, vou ver o que é isso, vamos investigar lá para baixo para ver o que tem lá. Eu preciso saber o que está acontecendo comigo. Agora, eu preciso saber, a empresa precisa saber. Todos na empresa precisam compartilhar desse conhecimento, desse pensamento, né? Então, vamos ver. Vamos falar sobre transformações, então. O que é uma transformação, pessoal? É um processo que fomenta grandes mudanças no perfil de comportamento da empresa, visando manter as capacidades corporativas alinhadas, né, à percepção do mercado, a fim de garantir a satisfação de todas as partes interessadas. É isso, pessoal. Eu estou ali olhando para ver assim, pô, vai acontecer, ou está acontecendo uma grande mudança, então eu tenho que olhar para a empresa e falar o seguinte, pô, será que eu sou capaz de absorver essa mudança? Se não for, eu tenho que adaptar essas minhas capacidades para que isso seja possível. Então, moral da história, eu tenho que estar com um radar para ver quando essa transformação organizacional vai começar a aparecer no meu radar e isso aí demandar alguma posição minha em relação a isso. Pessoal, é muito importante, a gente está falando aqui de posicionamento estratégico. Eu preciso dar uma olhada nisso aqui, acompanhar, monitorar isso aqui direitinho o tempo todo, porque quando eu perceber a existência de uma transformação, talvez eu tenha que mudar o posicionamento da empresa, mudar o modelo de negócio da empresa, mudar o comportamento organizacional. Vamos ver o que isso vai significar. Bom, critérios de transformação organizacional. Para organizar essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês agora, a gente tem envidado aí uma pesquisa, uma maratona de no mínimo uns 2 a 3 anos. Por quê? Porque são muitas, mas muitas variáveis e é um processo extremamente complexo, né? Por exemplo, a gente teve que, para poder definir bem essa ferramenta, a gente teve que buscar critérios que pudessem qualificar, identificar e qualificar uma transformação. Então, por aqui passaram dezenas de critérios. E o nosso desafio foi o quê? Quais os critérios Pareto, né? 20% dos critérios vão ser responsáveis por 80% da configuração de uma transformação. Então eu tive que fazer isso, fazer uma grande lista e fiquei muito tempo alterando essa lista até achar um número mágico, ou seja, daqueles processos, os critérios que mais influenciavam aquela transformação. Então, mas, Luiz, se você apresentar os critérios e eu não concordar com eles, não tem problema nenhum. O modelo é que vocês têm que entender, isso é muito importante, pessoal. Talvez o conteúdo, sim, foi um conteúdo seriamente discutido, deliberado, etc. Mas vocês podem chegar à conclusão de que não concordam com isso, ou então isso aí não se adapta ao seu modelo de negócios, ou qualquer outro motivo. Não tem importância nenhuma. Você pode botar novos critérios, pode excluir alguns critérios desses aí, pode alterar o que você quiser fazer. O modelo é seu e está de acordo com o que a sua empresa é ou pretende ser, não tem problema nenhum. Agora, o que a gente fez aqui foi isso, é preciso existir critérios que possam
qualificar, identificar as transformações que estão acontecendo. E foi isso que a gente fez aqui. A gente escolheu 14 critérios capazes de identificar, capazes de qualificar a transformação organizacional que está acontecendo na empresa de vocês. Mas mais do que isso, vocês vão ver que a gente tem várias transformações acontecendo ao mesmo tempo, pessoal. Aqui eu trabalho com pelo menos 6. Então vocês vão ver que os critérios também vão ajudar para vocês compararem essas transformações, para vocês perceberem qual é a essência, qual é o propósito, o que significa realmente aquela transformação e o que significa a interação entre as transformações. Vocês vão perceber que vocês são alvo de várias transformações que acontecem simultaneamente. Isso aí para o gestor da empresa, para a governança da empresa é fundamental. Você saber dessa dinâmica das transformações e poder reagir em relação à demanda que elas normalmente vão aí sugerir para vocês. Então é muito importante, a escolha desses critérios é fundamental para você identificar e qualificar a sua transformação, aquela que você está percebendo, mas perceber que existem várias e que existe uma interação entre elas, só para concluir o conhecimento aí para vocês. Então, o próximo conceito que eu queria falar são os vetores de transformação organizacional. Na verdade é o seguinte, eu estou lá no meu design, né, dos cenários que eu estou olhando e estou vendo que tem algumas tendências ali que estão acontecendo e que essas tendências provavelmente são elementos que vão influenciar lá a minha personalização, vai influenciar lá a minha dinâmica de valor quando eu tiver que trabalhar com isso. Então, o que eu preciso identificar ali? O que qualifica cada critério ali, o que eu vou botar, a minha unidade para preencher os critérios, são os vetores de transformação. São elementos que podem influenciar positiva ou negativamente o processo de mudança nos hemisférios de design e operação de negócio e, consequentemente, nos objetivos estratégicos do negócio. É isso aí, pessoal. Estou falando da anatomia do negócio, né? Então, a gente tem na anatomia dois hemisférios, um de design e outro de operações. E o que eu quero fazer é o seguinte, eu preciso identificar aqui alguns elementos que vão influenciar nisso, que vão influenciar lá no meu ambiente externo também, na personalização e na dinâmica de valor. Então, quais são esses vetores? E aqui, pessoal, mais uma vez, assim como eu não tenho um compromisso de gabaritar os critérios, estou colocando para vocês aqui os invariantes, aqueles que normalmente precisam estar em qualquer modelo que vocês vierem desenvolver. Os vetores de transformação é a mesma coisa. Você pode ter N vetores de transformação. Aqui no nosso trabalho, eu só defini um vetor de transformação para cada critério, porque senão ia ficar muito extenso. Mas vocês podem ter vários vetores de transformação para cada critério. E vocês podem não concordar com aqueles vetores que eu identifiquei e querer colocar mais alguns, modificar, alterar, enfim. O mesmo pensamento que a gente teve aqui para critério, nós vamos ter para vetor de transformação. Agora, e finalmente, a gente vai fazer o seguinte, eu tenho esses vetores de transformação que correspondem a esses critérios aqui, que vão qualificar a minha transformação. Bacana. E agora o que eu tenho que fazer? Eu vou definir atividades, vou definir a minha reação em relação a esses vetores aqui. Para quê? Para eu responder essa transformação que está acontecendo na minha empresa. Então eu preciso definir atividades, e o conjunto dessas atividades eu chamo de plano integrado de atividades de transformações organizacionais. Ou seja, eu vou definir as atividades para cada vetor, o que eu tenho que fazer em relação a ele, e o conjunto dessas atividades eu chamo de plano integrado de atividades. Então aqui está mais ou menos a linha do pensamento. Identifico a transformação, vejo quais são os critérios que vão identificar e qualificar essa transformação, defino aqui os elementos dentro de cada critério responsáveis pela transformação e depois defino atividades para cada vetor para saber, então, o que eu vou fazer. Por exemplo, pessoal, falando de uma empresa, isso aqui pode ser igual, isso aqui pode ser igual, isso aqui pode ser igual. Mas aqui não vai ser igual nunca. Sempre vai ser diferente para cada empresa. Aqui é o modelinho, até aqui é o modelinho conceitual, mas aqui não. Aqui já estou no operacional e já estou definindo aqui a parte estratégica, tática e operacional relacionada a essa transformação que eu percebi aqui. Então, isso aqui é diferente para cada empresa, por quê? Porque cada empresa tem o seu modelo de negócio, tem a sua maneira de pensar. Tranquilo até aí, pessoal? Ok, vamos lá. Desculpa. Então,
Aqui são os critérios que a gente escolheu para poder aí fazer o nosso exercício de identificação e de qualificação de cada transformação. Como eu disse para vocês, esses são os critérios que a gente elegeu durante uma longa pesquisa, deliberação, consulta aos especialistas, falamos com um monte de gente, e aí a gente foi reduzindo, a partir de dezenas de sugestões, reduzimos e elegemos esses 14 aí como os principais, que permitem não só configurar aquela transformação em si, mas que permite também você comparar as transformações e veja, realmente isso daqui está acontecendo junto com isso, isso aqui pode ser até causa e efeito disso daqui. Quer dizer, um critério, um vetor de transformação de um modelo pode ser causa e efeito de outro, do vetor de transformação de outro modelo. Elas têm muita relação de causa e efeito aqui, por isso que é muito importante vocês mapearem isso, e entender isso daí, nivelar esse conhecimento entre os C-levels da empresa e os gestores também. Então vamos lá. Vamos agora falar sobre a nossa primeira transformação. É a transformação da empresa digital. Pessoal, existe muita confusão de conceito. Eu olho as transformações, às vezes eu uso um elemento de uma transformação em outra, e na minha cabeça aquilo ali está no contexto certo. E eu preciso ter certeza se isso é verdade. Então, isso aconteceu durante esses 2 e 3 anos que a gente ficou aí adaptando, refinando, né, cada dia enriquecendo mais esse modelo. Por quê? Porque a gente viu que, opa, isso aqui não está bem aqui. Isso aqui é outra coisa, e às vezes a gente até descobre, pode ser possível, não foi assim, mas pode descobrir até uma outra transformação que está acontecendo, mas que está escondida ali, porque eu percebi que eu tenho elementos mistos aqui, na verdade, elementos que pertencem a várias transformações, né? E não é bem daqui. Então aqui eu tenho que refinar, eu tenho que ter certeza que esse elemento pertence a essa transformação aqui e ponto. Então vocês vão ver coisas muito interessantes aí que vocês já viram no dia a dia. Então vamos começar a ver que o foco da transformação digital é a conectividade. Aí a estrutura principal dela é a plataforma digital. Eu vou olhando aqui e vocês têm que estar pensando, raciocinando, discutindo, fazendo grupos aí e verificar se isso daqui realmente é verdade. Ou então identificar outros vetores de transformação que qualifiquem melhor do que esses aqui que a gente está sugerindo. Mas a ideia, pessoal, eu não vou poder abordar cada vetor de transformação individualmente, mas a ideia é que vocês percebam o que isso significa e invistam algum tempinho aí na discussão disso daí com seus colegas, seus pares, né? Então a gente vai passar aqui para outra transformação da empresa cognitiva. Então aqui a gente tem mais uma vez, sempre analisando o critério, e a gente vai verificando os vetores de transformação e comparando com as outras transformações que a gente já viu. E a gente vai ver uma coisa muito interessante, que às vezes a gente descobre uma escala de evolução aqui, de pensamento, uma escala de evolução, de maturidade cognitiva. É muito legal isso daí. Mas é preciso identificar esses vetores de transformação com muito cuidado. Porque isso vai virar referência, isso aqui vai se transformar em atividade depois para vocês correrem atrás aí de adaptar o modelo da empresa a essa transformação também. Repara só o nosso desafio, hein, pessoal? Olha só, a gente está falando de uma transformação, empresa digital, e a gente já está nisso pelo menos há uns 10 anos. Agora, desafio de empresa cognitiva, idem, mas só que a gente está com ela ali adormecida. A gente está com essa transformação ali e como a gente ainda não qualificou, não partiu para um modelo que pudesse identificar e qualificar essa transformação, a gente está devagar nela. E é muito importante que a gente também acelere, para ela correr no ritmo das outras. Às vezes uma transformação organizacional é pré-requisito para outra transformação. Então, se eu tenho uma acelerada e tenho outra menos acelerada, isso não vai dar certo, pessoal. Os carrinhos aqui, eles têm que andar em paralelo, senão a coisa não vai adiantar. Pode ser até que uma transformação tenha que acontecer até na frente de outra transformação para preparar, né, para pavimentar o caminho para aquilo acontecer. Isso também é possível. Mas o que eu não posso é não ter o pré-requisito. Eu não posso disparar numa transformação e perceber que eu estou dependendo de uma outra transformação para poder seguir em frente. Isso não pode acontecer. Então vamos ver aqui uma outra transformação, que é a transformação da empresa inteligente. E aqui, pessoal, tem muita gente aí confundindo
os vetores de transformação desse modelo daqui da empresa inteligente com a empresa digital. Então, pessoal, uma coisa é o modelo da empresa digital, outra coisa é o modelo da empresa inteligente. E o que vai diferenciar isso são os vetores de transformação. Esses que a gente está colocando aqui para vocês verem, ó, é só vocês compararem. Isso aí tem que discutir. O conceito que você não entender bem, vai lá na internet, procura saber o que é aquilo, manda e-mail para a gente, visitem os nossos sites, enfim. Vocês precisam pesquisar, precisam investigar e precisam ter um alinhamento de pensamento. Então, botar aí pelo menos algumas pessoas numa sala de reunião durante 1 hora por dia, 1 hora, 2 horas por semana, não importa, mas o importante é todo mundo discutir isso e estar caminhando para a convergência de um pensamento, de uma conclusão do pensamento que a gente tem que ter, né? Então, beleza. Tá? Eu não sei se vocês estão percebendo, pessoal, do potencial disso daí. Então, isso daqui, eu estou simplesmente mapeando oportunidades de mercado. Isso está acontecendo, vem no meu cenário. Isso aí tudo é identificado a partir de tendências. Isso aí é uma ferramenta de inteligência corporativa. Então, se eu tiver isso aí, eu estou aterrissando, eu estou reduzindo a minha alienação corporativa em relação ao mercado. Eu estou percebendo a origem de tudo. Eu estou alinhando a empresa continuamente. Isso é fundamental, pessoal. Olha, até aqui são só 3 transformações que a gente identificou, hein? Olha só. Então, vamos lá. Vamos para a 4ª transformação. É da empresa blindada, né? A gente está na era aí da privacidade e proteção de dados. Então, agora eu preciso blindar a empresa, proteger as operações da empresa contra ataques maliciosos, contra hackers, esse negócio todo. Então, aqui eu tenho uma outra transformação que está acontecendo na empresa que está mexendo com a cultura, com a cabeça dos meus colaboradores. Porque se antes eu vivia feliz e contente aí pelos corredores e tal, agora eu tenho que viver em alerta constante para poder saber o que eu posso fazer para evitar possíveis ataques cibernéticos aí, porque é uma coisa super comum. Toda da empresa que mais investe em segurança também é atacada e eles entram, se eles quiserem, eles entram mesmo. Agora, se você não tiver nada, né, para se proteger, não tiver uma consciência de que isso está acontecendo, aí você vai ser um dos primeiros e quando acontecer vai custar bastante caro. Então aqui tem essa empresa blindada aqui, que é uma empresa de privacidade e proteção de dados que trata disso especificamente, e isso daqui é muito importante para a reputação da empresa, né, pessoal? Para o mercado saber que pode confiar naquela empresa porque ela oferece o desenvolvimento de experiências seguras, né? Experiências confiáveis. Então isso melhora muito a reputação e vai dar uma acelerada no desenvolvimento de novos negócios, porque isso aí é um passaporte para o sucesso, com certeza. Então, mais uma vez, pessoal, a gente tem lá o site que a gente recomenda no final, né? O nosso deepoffice.br.com.br. A gente vai ter muitos desses elementos aqui conceituados e vale a pena vocês fazerem uma imersão nessa transformação. E essa transformação também se comunica com todas as outras que a gente falou lá anteriormente. Vamos falar para a próxima ferramenta, que é a proposta da empresa inovadora. Isso aí é fundamental. Todo mundo fala, né? Pô, inovação para cá, inovação para lá. Mas, pessoal, isso aí vocês estão percebendo da onde? Estou olhando lá o meu cenário e existem tendências demandando aí ações para a gente ter uma face de inovação na empresa, né? E quando a gente fala de inovação, pessoal, eu estou falando de atender o meu foco no ritual de consumo. Inovação é aqui que eu tenho que inovar. O set de experiência, experiência de vida, de negócio, de consumidor e de privacidade. Pessoal, isso aí é inovação. Você tem que melhorar o valor que você oferece para as partes interessadas. Não existe inovação de você acordar e, vamos fazer isso. Não existe isso daí. A inovação ela nasce na configuração, no design da proposta de valor que você tem, no design das experiências de consumo que você pretende oferecer. Então isso é muito interessante e qualifica assim diretamente o modelo da empresa inovadora, né? Outros aqui falando da dinâmica de inovação, né? Assim como na personalização. Então tem vários pontos aqui que agora você... Opa, beleza. Então agora já estou vendo aqui aonde o que eu tenho que fazer para minha empresa
atender aqui as demandas dessas transformações. Pessoal, claro que a gente vai chegar aqui e vai ter um modelo com 6 transformações que acontecem simultaneamente. E eu não preciso tentar abraçar o mundo, porque não vai dar para fazer isso. O que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, não, peraí, eu tenho que identificar aqueles vetores de transformação fundamentais, cruciais, vitais para o meu modelo de negócio, né, porque para o momento que a empresa está passando, e aí sim, traçar um plano de atividades para desenvolver cada vetor de transformação desse daqui, e aí fazer uma coisa bastante passível de ser executado, né? Não adianta que eu não vou ter recursos para fazer um monte de coisa, mas posso fazer sim algumas, traçar um plano de atividade e executar algumas atividades mês a mês até atingir aquilo que eu quero. Vou marcando de vermelho aqui cada vetor de transformação que eu quero executar e começo a discutir as atividades que eu tenho que fazer a respeito disso e vou tentar colocar essas atividades quando for analisar a personalização e a dinâmica de valor no meu negócio. Ok? Beleza. Agora, a última transformação que eu gostaria de fazer é uma transformação que também já acontece há bastante tempo, né? É da empresa sustentável. Isso aí é muito interessante. E a gente colocar aqui os vetores de transformação desse modelo é fundamental para a gente ter referência, pessoal. Pense nisso, referência, referência, referência. É só com referência que eu consigo eliminar os pontos cegos. Então, falar de qualquer uma dessas transformações que eu estou falando, sem entender como é que eu posso qualificar a transformação, ou identificar aquela informação, ou então colocar, reagir a essas informações com as atividades, isso aí não existe, pessoal, não tem como. Então, é muito importante que vocês discutam esses vetores de transformação, adaptem para aquilo que vocês acham que ter, mas repara, aqui eu só estou colocando um vetor para cada critério. Assim como as atividades, vocês podem ter mais de uma. Então eu posso ter vários vetores, eu posso ter outros critérios aqui, eu posso ter várias atividades para cada vetor. Enfim, vocês podem montar um modelo que vocês quiserem. O importante é ter um modelo e que esse modelo seja de alguma maneira seja comum, né, entre os C-Levels e os gestores da tua empresa. Porque se isso não acontecer, a gente senta naquela mesa de reunião e aí vai ficar um olhando para a cara do outro porque não tem uma referência. E essa é a referência. Ponto cego tem que ter referência. Se não souber aonde é a referência... por que eu estou fazendo isso? Cara, tu está fazendo isso por causa de um vetor de transformação que está relacionado a um critério, que está relacionado a uma transformação que eu identifiquei lá do meu cenário, através das tendências. Opa! Pô, pessoal, olha só a trilha de rastreamento que a gente está seguindo para que vocês saibam exatamente como as coisas acontecem. Outra coisa, isso daqui, como é um documento vivo, todo ele, né, desde lá do início, esses vetores podem mudar. De repente o cenário apontou aquele modelo, aquele vetor venceu. Tira ele do modelo, coloca um outro ou não coloca nenhum. Mas o importante é vocês estarem sempre atualizando. Não pode ter lixo aqui, pessoal. Essa que é a verdade. Aqui não pode ter lixo. Só pode ter coisas que estão bombando com as transformações que eu tenho que fazer na empresa para poder alinhar a empresa ao ambiente de negócios dela. Acho que está bem claro, né, pessoal? Então, eu tenho aí essas 6 transformações. Elas estão acontecendo ao mesmo tempo e é importante para vocês saberem aí o que está rolando. Muito interessante isso aí, isso vai eliminar bastante ponto cego. Ok. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre uma coisa que é muito interessante, que vai deixar vocês de cabelo em pé. É sobre a orquestração. O que é orquestração, né, pessoal? Vamos olhar mais esse conceitozinho. É um processo de identificação e configuração de macrocontextos de governança corporativa com escopos bem definidos, objetivos integrados e alinhados com as estratégias da empresa, com responsabilidades de operação e crescimento específicas e com referência a desempenho independente. Pessoal, na verdade, a gente fala muito daquelas governanças que a gente conhece, né? Governança digital, governança de TI, governança corporativa. Mas, na verdade, a gente tem um set de governanças aí. E o nosso erro mais comum, às vezes, é botar 4 ou 5 governanças no colo de algum C-Level e achar que ele vai dar conta daquilo. Não vai. Ele simplesmente não vai atender às demandas de cada governança. Vamos procurar entender o que eu estou falando. Olha só, pessoal, eu tenho essas governanças daqui. Ó.
a governança ambiental, que aí eu coloquei aqui só para explicar a planilha para vocês, é muito interessante. Aqui a gente diz qual é a governança, aqui a gente diz qual é o contexto no qual essa governança atua, aqui a gente diz o objetivo dela, né, qual é a moeda, assim, o centro de gravidade dessa governança. Aqui a gente fala o escopo, né, o escopo da governança, e aqui a gente fala sempre qual é o manual ou qual é o BOC, né, o corpo de conhecimento, né, as melhores práticas daquela governança, que já existe aí no mercado só como referência. Então é para vocês saberem o seguinte, ó, vocês estão cansados de falar de governança aí, de meio ambiente, governança ambiental. Ah, do que ele trata? Trata disso daqui. Então, beleza. Onde a gente vê normalmente uma atuação bastante enérgica com essa governança? Na área de logística. Mas isso tem que estar na área de logística? Não, isso é governança. Isso tem que estar dentro da governança da empresa. Não sei onde vocês colocam a de vocês, mas é uma governança. Ok. Serviços internos, pessoal. O que é isso? Lembro que na dinâmica de valor, quando a gente identificava a proposta de valor, cada conveniência a gente operacionalizava através de serviços internos que iam compor a cadeia de valor. É justamente isso aqui, pessoal. É o mercado interno. Depois que você monta a sua cadeia de valor, aquilo ali vai virar uma coisa viva. Então, um contratando do outro para poder criar valor final para a parte interessada. Agora, o que é isso na verdade? É o meu know-how. A pergunta, quem é responsável pela governança do know-how da empresa? Ah, aí uma empresa está na área de TI, na outra empresa está na área tal, na outra empresa está na área administrativa, enfim. Isso é uma governança que tem que estar separada. Isso é o know-how da empresa. Serviços internos, eu estou conversando sempre com o marketing lá, estou sempre verificando a dinâmica de valor que a empresa define para cada parte interessada, para saber se esses serviços internos ainda são necessários, se são efetivos, ou se tem lixo, ou se eu tenho um negócio, uma estrutura montada com serviço interno e recursos e etc., e na final eu não uso. Então não pode acontecer isso de jeito nenhum. Então eu tenho uma governança de dados, né, que trata especificamente de dados, ele só olha dados o tempo todo, aqueles dados que são usados nas operações processadas pelos serviços internos. Então, mais uma vez, ó, isso aqui vem da operação, sempre que eu estou falando de dados, estou falando da operação, toda operação precisa de dados, e o meu contexto aqui é o contexto da minha proposta de valor. Né? Repara só, ó, isso daqui, ó, lembra? É o nosso SWOT, né? Então, sempre lembrando isso aí, pessoal. Capacidade de atender, eu tenho, então eu tenho oportunidade. Não tenho, eu tenho ameaça. Capacidade de produzir aquilo que eu tenho na minha proposta de valor, a força. Se eu não tenho capacidade de produzir, é fraqueza. Então, é bem legal. Eu tenho vários desses manuais aqui para vocês pesquisarem. Eu tenho governança da informação, que já trata da informação, então. Então, ela alimenta os decisores, né, o processo de tomada de decisões da empresa. Então, eu vou montar aqui todo o meu sistema, minha arquitetura de sistemas e tal, de meu ambiente, para poder atender aqui o tomador de decisões em qualquer lugar, a qualquer hora. Então, estou falando de decisão e estou falando aqui de todas essas referências aqui. Interessante, né? Mesma coisa agora é a governança de conhecimento, que muita gente pode achar que está incluído. Não, pessoal, não está. Dados é uma coisa, informação é uma coisa, conhecimento é outra coisa, tudo com maior valor agregado. Então aqui o papo é cognição. Então meu escopo, a arquitetura cognitiva da empresa, é aquele conjunto de qualificações que a empresa tem que ter para poder tocar o negócio dela. Eu também tenho aqui minhas referências. Repara, vocês já estão sentindo, né? Pessoal, cada governança dessa é um contexto bastante complexo e dá muito trabalho. Quando você coloca mais de uma no colo de algum C-level, isso aí fica extremamente complicado. E podem ter certeza, eles não vão dar conta disso, não vão. Então é importante ter separado e um cara pensando 24 horas por dia dedicado a cada governança dessa daqui. Tecnologia da informação, governança de TI, mesma coisa. Aqui trata aqui tudo aqui que ele fala, né, da nossa rede, responsável pela conexão, por onde vão ser trafegadas as informações que a gente está querendo aqui, o conhecimento em que a gente está querendo estabelecer aqui. Então, é muito importante a governança de TI e o que eu tenho visto aqui é isso aqui tudo junto. Ó. TI, conhecimento, informação, dados, tudo na mão de um cara só. Não, ele não vai fazer, é muita informação para ele olhar, para ele pesquisar, para planejar, para executar. Não, não vai dar. Realmente não dá.
Eu tenho aqui uma governança digital, que já é uma outra coisa, que já para atender aquelas transformações todas lá. Repara, várias daquelas transformações têm uma influência direta nessa governança daqui. A governança está olhando lá para aquelas transformações que a gente acabou de identificar. Para quê? Para poder dar uma alinhada nisso daí e ver o que vai acontecer. No caso da governança digital, o meu principal target aqui é a interação. Eu tenho que permitir as pessoas interagirem. Todo mundo ali se conectando, né, através da TI e interagindo. Isso aqui é fundamental, eu poder falar, manter um estado de interação entre todas as partes interessadas. Bacana. Eu tenho agora uma outra governança que é a privacidade e segurança da informação. Mesma coisa, é um contexto super complexo em que as pessoas precisam ter isso muito bem definidas antes de entrar nessa jornada. O pessoal acha que, peraí, se eu implantar a LGPD, eu já estou atendendo a privacidade e segurança da informação. Não, não está. A LGPD é uma ferramenta, é um instrumento que a governança de privacidade e segurança da informação vai estar utilizando. Então, não entrem numa que vocês vão estar aqui com a governança de privacidade atendida, simplesmente implementando a LGPD. Não vão conseguir. Mas ela tem a ver? Tem sim. A LGPD, a GDPR vai como referência. Eu tenho outras ISOs aqui super importantes. Mas repara, olha só o meu target, a exposição. Aonde é que eu posso perceber isso? Nas experiências de consumo que você oferece, em qualquer experiência que você ofereça para as partes interessadas. Aí vocês vão olhar na conveniência, lá naquela proposta de valor deles, antes que gera a experiência, vocês vão olhar, peraí, tem uma conveniência aqui. Nessa conveniência, tem alguma coleta de dados? Tem algum tratamento de dados nessa conveniência? Pessoal, isso daqui é uma orientação para vocês, para chamar a atenção, acender a luzinha, que inventário de situações, lá inventário de dados e processo de tratamento de dados, eu faço não entrevistando empregados, entrevistando clientes, entrevistando quem quer que seja. Você faz olhando para o design da proposta de valor dele, na conveniência, e vê naquela conveniência quais são os processos onde tem algum processo que coleta e trata dado. É ali que você vai matar. Não precisa perguntar para ninguém, porque às vezes o cara está de férias, ou então o cara não entendeu direito o que ele tem na mão. Mas aqui não é para ter dúvida, é uma coisa super poderosa, mas tem que ter alguém com essa governança, senão a coisa não vai adiantar. E outra coisa, pessoal, eu não estou falando aqui que o cara que vai ficar com governança de privacidade e segurança da informação é o DPO. Não. O DPO trata de outro assunto. Ele trata ali na dinâmica lá do escritório de proteção de dados. Privacidade e proteção de dados. Então, não estou falando de DPO aqui, estou falando de um C-Level, ok? Beleza. E a última governança que eu gostaria de falar é sobre a governança corporativa. Que vai falar sobre as estratégias, os riscos, né, da empresa de negócio. Falando do negócio de uma maneira geral, o escopo dele e a anatomia do negócio também vai ter várias referências aqui para conversar. E por último, não menos a mais importante, é a governança de valor. Eu tenho o meu negócio, eu tenho que governar o valor. Então, qual é o conteúdo dele? Vou estar falando de quê, né? Então, aqui a gente vai estar falando alguns elementos do contexto. E o que ele está buscando? A centralidade, ou seja, é sempre colocar a parte interessada no centro de tudo e ver o que vai emanar dali, como é que aquilo vai se desdobrar. Lembra da dinâmica de valor? Primeira coisa que a gente faz é o quê? É a gente definir o ritual e as atividades daquele ritual. E dali eu vou tirar a jornada, da jornada eu tiro a dinâmica, e eu percebi que quando eu personalizei para saber das atividades, eu defini exatamente, eu botei a parte interessada no meu modelo de centralidade. É só assim que você consegue estabelecer isso. Então apareceu esses nomezinhos aqui, pessoal, bonitos. Então procure saber por que do nome. Procura saber aonde nasce essa ideia desse target daqui. Não é simplesmente sentar aqui e definir esse modelo, é um modelo amadurecido. Então vamos lá, mais uma vez, vamos eliminar esses pontos cegos aí que existem entre vocês. Agora, não adianta botar essas governanças aqui, 2 ou 3, no colo de um C-Level só. Não dá para fazer isso, vocês não vão ter. Simplesmente perguntem lá na empresa de vocês, quem é que trata da governança tal? Sou eu. Quem é que trata? Sou eu também. Sou eu também. Então tá bom. Então me mostra alguma coisa a respeito dela. Não vai mostrar. Ele vai tender mais para uma, que é aquela relacionada com a bagagem profissional que ele tem. Aqui ele não tem tanto domínio, ele vai encostando ali e a coisa fica sendo procrastinada até surgir, até não poder ser mais, né? Então fica complicado. Então essa última aqui é a centralidade, o escopo dele é a dinâmica de valor, e aqui
como referência o nosso Business Design. Bacana, pessoal. Reparem, essas governanças, elas não atuam isoladas. Não adianta. Eu tenho que manter aqui uma relação de causa e efeito, uma dinâmica muito grande na interação dessas governanças. Isso aí é reunir os G-Levels, né, que é Governance Level, o G-Level responsável por cada uma dessas governanças, e botar os caras reunidos para conversar sobre cada coisa, sobre as tendências de cada governança, o impacto dessas tendências nas outras, entre elas, né? Isso é muito legal. Então, só para lembrar, a orquestração é governança integrada. Aí eu sei que eu tenho os pés no chão e eu estou realmente governando a empresa. E claro que você vai perguntar, Luiz, mas você acha que isso daí é uma coisa viável para a empresa, para qualquer tamanho de empresa, pequenas, médias e grandes? Bom, empresas médias e grandes, com certeza você vai ter que ter isso aí, que o volume disso daí é muito grande e se você não fizer, você vai se perder. Nas pequenas empresas, normalmente quem assume é o dono. E aí ele vai ver o que ele vai fazer, o que vai dar uma pessoa ou chamar, eu não sei, as soluções podem ser as mais criativas possíveis, e aí ele vai ver aí como é que ele vai fazer, ele vai assumir algumas dessas governanças, e aí vai ver que às vezes o negócio dele não demanda uma orquestração intensa, de repente é mais fácil. O modelo de negócio que ele definiu é um modelo de negócios fácil de tocar, então ele não precisa ter toda essa preocupação. Mas melhor a gente ficar ligado nisso, hein, pessoal? Procurem só olhar na empresa de vocês e saber quem é quem aqui e quem é que está tocando o quê. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do desafio que a gente tem. Ok, pessoal. Com esse módulo a gente vai também eliminar um monte de ponto cego que estava por aí e é muito interessante. Vocês vão perceber agora quantas transformações estão acontecendo aí, estão latentes no ambiente de vocês, e que a gente, infelizmente, não dava muita bola, não queria saber a respeito da origem, etc. Mas agora a coisa ficou bastante interessante. Então, só para lembrar, não deixe de visitar lá os nossos sites, né? Tem muito conceito, eu sempre digo que os sites estão bastante didáticos, vão tirar bastante dúvida de vocês, e se vocês não conseguirem que suas dúvidas sejam satisfeitas, mandem a e-mail para mim, me acione no WhatsApp, telefone, no que vocês precisarem, tá? O negócio é a gente não ficar com a dúvida e não deixar aquele ponto cego latente lá, que isso aí vai prejudicar vocês e a empresa de vocês, consequentemente. Valeu, pessoal. Até o próximo módulo.